Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é 2 de março de 2025. Estamos celebrando hoje o 8º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de Lucas, capítulo 6, versículo de 39 a 45. Árvore boa dá fruto bom. Nós conhecemos a árvore pelos frutos, né? Então, a relação entre a vida e as obras. O Evangelho de hoje é carregado de exemplos práticos da vida cristã. Inicia o Evangelho dizendo: um homem cego não pode guiar o outro, porque os dois cairão no buraco, né? Um discípulo não é maior do que o mestre. E aqui Jesus faz este ensinamento, esta catequese, a vida do cristão. A fé na ressurreição nos leva a viver desde agora a vida nova. Trata-se do processo que conduz da moralidade para a imoralidade. Isso é o que nós devemos entender para a nossa própria vida. O Evangelho de hoje trata de uma realidade presente também em nossa sociedade. A atitude de considerar-se superior ou melhor do que os outros. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe que tu tens uma trave no teu próprio olho, né? Trata-se de comprometimento de quem se sente plenamente apto a julgar os demais, sem qualquer filtro de humildade e mansidão. Ou seja, eu estou muito mais habilitado, pelo menos assim me sinto, né? Isso é o que é o risco, o perigo, em olhar os defeitos do outro sem o mínimo de senso crítico para com as minhas ações, para com as minhas fragilidades, as minhas limitações, né? Não pouco se queixam do que não funciona na igreja, na sociedade e em geral. Pessoas que estão muito mais preocupadas em observar como o outro vive, sem olhar como ele mesmo vive. Uma espécie de juiz do mundo, juiz da vida do outro. Olho, observo, julgo e o mais grave, condeno. Pois bem, o Evangelho de hoje, Jesus adverte sobre este grande risco, né? De você se sentir detentor da verdade da vida do outro, sem observar a sua própria vida. O percurso de uma purificação no olhar do início, quando temos a coragem de sondar dentro de nós próprios e lá verificar quais são nossos defeitos. Só depois disso, com humildade, podemos olhar para o outro, como faz Jesus, que primeiro olha o bem nas pessoas. Nosso desafio é aprender com Jesus, o seu exemplo, ter um olhar de cuidado e compaixão. Então vejam bem, isso é o que está dito na liturgia de hoje. Jesus olha não os defeitos da pessoa, mas o seu potencial, a sua capacidade de reavaliar a vida, recomeçar, corrigir, né? Olha o que diz o autor sagrado da primeira leitura do Eclesiástico, né? Como o forno prova os vasos do oleiro,
assim o homem é provado em sua conversa. A pessoa fala, como concluiu o Evangelho, a pessoa expressa aquilo que tem dentro de si. A boca fala do que o coração está cheio. Você já pensou você conviver com uma pessoa monossilábica? Sim, não, não sei, não quero, não gosto. Deve ser muito cansativo, deve ser um ambiente deprimente, com certeza. A coisa mais gostosa na relação humana é um bom bate-papo, uma conversa gostosa, uma conversa boa, um assunto importante. É tão bom, tão enriquecedor nas relações entre nós. E quando nós nos deparamos com aquela pessoa, se a pessoa faz sala, receba uma pessoa na sua casa que a pessoa não fala. Meu Deus do céu, a gente pergunta se a pessoa quer dormir. Se quer dormir, quer um quarto, alguma coisa. É verdade, é horrível. Então, lembrar que é na palavra que você revela quem você é. Até porque um falastrão, você percebe que ele é mentiroso de carteirinha. Uma pessoa que às vezes não é nem capaz de desenvolver um diálogo, mas ele fala tanto a ponto de não deixar o outro se expressar, logo você vai pegando as contradições dele para dizer, a pessoa se revela falando, né? Está dito aqui na primeira leitura, né? E a conclusão da primeira leitura é: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, antes de você dizer que é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, bate um papo primeiro com ele, deixa a pessoa falar. Os sábios, os inteligentes e sábios são aqueles que sabem mais ouvir do que falar. Então, se você observar alguém mais te ouvindo, te olhando, ele está ali entrando na tua própria vida. Ele está entrando no teu ser. Ele está ali retirando de você quem de fato você é. Porque é falando que você mostra quem você é. Ou seja, a minha vida eu mostro no falar. Eu mostro dentro de mim aquilo que eu expresso no diálogo com os outros. Quando Jesus nos lembra que a árvore é conhecida pelos frutos, é também conhecer o ser humano como ele vive. E é na palavra, no diálogo, que eu digo como eu vivo, como eu me comporto, quem eu de fato sou. Nós somos filhos da palavra, nós somos criados pela palavra, o verbo de Deus, o logos de Deus, que se encarnou e veio habitar entre nós, Jesus Cristo. Nós somos filhos da palavra. Então a palavra é aquela lâmpada que guia os nossos passos. Foi da palavra que Deus fez o homem. Deus disse, faça-se o homem. Deus fez, soprou nas suas narinas o sopro da vida, o ruar de Deus, o sopro de Deus, e o homem viveu, o homem respirou. Assim também, Deus nos fez com a palavra nos salvou, o verbo logos de Deus, e é pela palavra que nós nos relacionamos, nos expressamos, nos apresentamos para o mundo e convivemos entre nós, convivemos nas relações boas entre nós. Roguemos a Deus, queridos irmãos, irmãs, que neste domingo, dia do Senhor, dia de ouvir a palavra, deixar com que a palavra molde as nossas vidas, nossos corações, trabalhe os nossos sentimentos e pensamentos e guie a humanidade pelos caminhos da salvação.
que no dia de hoje, neste domingo, dia do encontro das famílias na igreja, para escutar a palavra e deixar com que esta palavra ela entre no coração, na vida, na realidade que nos desafia todos os dias e nos salve. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.